Olá, gente, bom dia. Esse é o nosso primeiro podcast, né? Fazendo uma menção aí à plataforma Urbana Digital, projeto da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói, tá? E a gente está iniciando essa jornada, que a ideia é fazer vários podcasts, utilizar o nosso podcast aí para promover a ciência, a tecnologia e a inovação dentro do município, tá? Então, hoje, dia 11 de fevereiro, é celebrado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, né? Uma data aí instituída pela ONU e que visa conscientizar a sociedade da importância de ciência andar lado a lado da igualdade de gênero, né? A gente precisa casar, fazer esse casamento aí entre igualdade de gênero e ciência. Então, hoje eu estou com pessoas, mulheres maravilhosas, né, para celebrar essa data tão especial. A nossa secretária municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Juliana Benício, que também é professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Depois ela vai falar muito da vida dela, da carreira, de como ela está na ciência, de como ela se colocou e de como ela vem desenvolvendo, né? E hoje a projeção da ciência e inovação para o município de Niterói também. A professora Letícia Oliveira, mãe, neurocientista, professora titular da UF, né? E que também vai trazer várias experiências que ela vive e contempla aí nesse universo da ciência para a gente. A professora Gisele dos Santos Miranda, que é doutora em Química pela UERJ, né, e que também coordena o projeto Meninas e Mulheres no Colune, no Colégio Universitário Geral dos Reis, que é um colégio universitário da UF. Também trazendo aí sua experiência, né, nessa coordenação do projeto, junto à professora Ana Paula, né, que não pôde estar presente, mas nessa condução aí de estar trazendo a ciência para o universo do ensino fundamental. Isso. Então, a gente está, antes, né, de a gente começar o nosso bate-papo e de entrar na discussão, vou passar a palavra para nossas convidadas, falarem um pouquinho, se apresentarem melhor, né? Eu só fiz aqui um ensejo, só para deixar vocês bem à vontade nas suas apresentações. Secretária Juliana. Gente, muito orgulho de estar aqui, né, participando do primeiro episódio do podcast. Já falei infinitas vezes quanto que eu tenho orgulho dessa política pública de Niterói, quanto que eu sei que a gente está realmente transformando e trazer como tema desse primeiro podcast, né, essa interseção da problemática de gênero com a problemática da ciência. Eu acho que é motivo de muito orgulho para mim, porque eu venho de uma história toda permeada pela academia, pela produção científica sistematizada, né? Sou doutora em engenharia de produção pela UF, formei toda a minha trajetória pela UF, sendo mãe, tenho 4 filhos, né? Então, antes de começar a falar um pouquinho dessa problemática, agradecer minhas parceiras aqui de bate-papo. Eu tenho certeza que a gente, antes de começar a gravar, a gente já começou a desenrolar vários assuntos interessantes. E a gente até falou, vamos parar para a gente gravar esses debates. Mas assim, eu considero muito difícil a minha trajetória quando eu volto para trás, mas sempre falo que a gente tem que ter as cicatrizes, a gente tem as dores, mas a gente tem que olhar para frente. Eu não tenho dúvida, eu fiz engenharia, eu há pouco tempo falei isso publicamente, eram 2 meninas numa sala de 50, quando eu fiz, eu estou quase fazendo 50 anos, então eram 2 meninas, era muito difícil a gente participar daquele ambiente. É um ambiente muito masculino, mas assim, me mantive. Depois, quando eu tive filho na graduação, foi mais difícil ainda. Tá grávida. Eu lembro que eu fui solicitar licença maternidade e ninguém sabia o que que era isso. Como se fazia para ter licença maternidade na graduação. Acabou que eu não consegui licença maternidade e acabei postergando a minha formatura porque eu fiquei pegando 2 disciplinas durante algum tempo, né? Então, são coisas que a gente vai superando nesses percalços. Depois, mestrado e doutorado, continuam um ambiente muito masculino, doutorado, então, bastante masculino, com episódios de assédios que doem demais de ser lembrados. Logicamente que eu me sinto privilegiada ainda, porque sou branca, cis, né? Nesse contexto, vejo que tinha colegas ainda que sofriam ainda mais adversidades nessa trajetória, mas chegar até onde eu cheguei, um artigo com uma tese de doutorado amplamente citada, com uma pesquisa relevante, isso foi muito difícil, foi muito doloroso. Eu não sei o que eu acho que é ponto para a gente discutir aqui, porque eu, como mãe, eu não sei se eu quero isso para minhas filhas.
sim. para minha filha, passar por tudo que eu passei. Foi muito dolorido. Então, eu acho que a gente pode discutir aqui como fazer para essa trajetória ser mais virtuosa, ser Uhum. menos dolorosa para essas mulheres que vão entrar aí, como você está entrando, É, está fazendo mestrado, né? isso, E isso. como fazer que seja Cefet. menos doloroso para vocês. Sim, é isso. Acho que parte disso, né? Como que se cria políticas que de fato vão ser inclusivas, né? De Que fato, proteja que essa, proteja. proteja, que realmente o foco seja a produção científica. O quanto que a gente tem de mulheres foram subjugadas em suas pesquisas usadas por homens. E que Uhum. quando homens publicaram, tiveram voz. Mas quando as Exato. mulheres publicaram, não tiveram voz. Né? E aí essas ideias foram todas acopladas por pesquisadores homens. Sim, exato. E muito se fala nisso, né? De você ter uma referência também para entrar na área da ciência, né? Que as meninas precisam de referências para entrar nessa área. E aí ficam muito ali restrita, né, no universo do cuidado, com referências do cuidado, e não referências que vão impulsionar para essa busca pela ciência e pela tecnologia. E aí, professora Gisele, como que você se insere Nossa, passou aí um nesse? filme. Passou um filme na cabeça enquanto vocês falavam. Assim, primeiro eu queria agradecer muito o convite. É uma honra estar aqui com vocês três, especialmente nesse dia, né? São Sim. pessoas que eu já admiro há tempos. Assim, esse assunto é um assunto muito caro para mim, especialmente, Aham. porque vislumbrei uma carreira acadêmica, né? Eu sou polimérica, eu fiz especialização, mestrado e doutorado em polímeros. E naquela ocasião eu me imaginava num ambiente de pesquisa, né? Dentro de um laboratório, sou apaixonada pela pesquisa de bancada. Não tinha muita ideia do que eu faria fora daquele espaço. A gente se envolve quando está, né, num doutorado, naturalmente, com a sala de aula. Uhum. E fui professora substituta da UERJ, fui professora de universidade. Eu digo, eu fiz o caminho inverso. Eu comecei Uhum. primeiro no ensino superior e fui para o ensino técnico, fui para o IFE, fui para o Cefet, sempre né, professora substituta, até que começou a chegar o momento que eu tinha que definir um concurso, né? O Uhum. doutorado estava terminando, e eu fiz concurso para a UF, né? No caso, para ser lotada no Comune com educação básica, que eu também já lecionava, Uhum. mas voltada para o pessoal preparatório para vestibular. E ali a gente vê, assim, e eu acho que a gente se vê, né, na história de outras meninas, Uhum. que muitas têm, você vê, grande potencial, grande capacidade para estar em qualquer espaço da ciência, em qualquer nível da ciência, mas que efetivamente elas não têm esse sentimento. Então, tanto faz se vai cursar uma universidade, vai ingressar na carreira acadêmica ou se vai casar. E nada contra a ideia de casar, mas assim, na nossa sociedade, é quase que uma escolha antagônica da outra, né? Ou você escolhe casar, ter filhos e ter uma família, ou você Uhum. escolhe por uma carreira. Ainda que não seja Exatamente. acadêmica, mas uma carreira Exatamente. profissional sólida. E eu talvez, assim, por ter vivido isso, e de certa maneira ainda viver, né? Porque quando a gente diz assim, olha, hoje eu não posso ficar com, né? Eu não posso fazer isso e aquilo porque eu tenho. Poxa, mas você não é só professora, Uhum. né? Por que você não pode falar com o seu chefe que você, né? Porque, afinal de contas, você é professora, o professor tem mais tempo, né? É exatamente o contrário. Então, a gente percebe que, assim, a mulher ela é colocada num espaço desde muito cedo, Uhum. de que meio que definido para que não seja a prioridade a sua trajetória profissional, tão pouco acadêmica. Né? A acadêmica que exige, eu acho que ainda mais da gente, é a que menos a gente acessa até o final. Então, eu acho que assim, o projeto começou de uma demanda pessoal, minha e da minha grande amiga Ana Paula, que é professora de Uhum. matemática, e nós começamos com os projetos internos da UF, né, os pibiquinhos, projetos de monitoria, a trazer essas meninas. Isso começou na pandemia.
A gente começou com uma trilha de aprendizagem, falando de cientistas mulheres, e a gente percebeu o total desconhecimento. Você acabou de falar sobre representatividade, né? E isso ainda hoje a gente diz assim: tá, tem muito blog, tem muito site, muito Instagram falando de mulheres na ciência. E enquanto você perguntar para uma menina ou para um menino qual é o cientista que ele conhece, ele fala Einstein, a gente tem muito trabalho para fazer. Então, não está longe de se esgotar, e quanto mais melhor, e eu parabenizo todas as iniciativas, né, nesse sentido. E foi aí que o projeto nasceu. Nasceu na pandemia, com um interesse nosso de começar a desenvolver alguma coisa nessa área. No ano seguinte, já presencialmente, a gente conseguiu o projeto, né, com as bolsas. E em 2021, a FAPERJ teve, assim, eu digo que foi um presente que vocês deram para a gente. E eu tenho certeza que para muitas outras, né, professoras da educação básica, esse projeto Meninas e Mulheres na Ciência foi o primeiro projeto do Colune de uma agência de fomento. E aí nós fizemos uma seleção, tinha um monte de gente atrás procurando. Como é que eu faço para entrar? Como é que eu faço para entrar? Fizemos propaganda, tiveram 23 inscritos e nós tínhamos 3 bolsas. O que eu decidi fazer? Ficar com os 23. Eu quase enlouqueci. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor e a pior, porque é óbvio que a gente sacrifica muito a nossa vida pessoal particular. Mas era necessário. E aí a gente subdividiu esse projeto em 4 subprojetos. E aí a coisa não parou mais. E isso trouxe para esses alunos o que a gente punha no projeto, que é o empoderamento científico. Porque nessa época estava muito em voga a questão da mulher empoderada, e aí muito assim, voltada para roupa, né? E eu falava assim, gente, também, é isso também, mas a gente quer que vocês possam mais. Que carreiras vocês vão, né, decidir fazer? Para onde vocês estão indo? E agora, assim, esse ano eu entrei em sala, o primeiro dia de aula, a pergunta foi: professora, quais são os congressos que a gente vai esse ano? Gente, eu só não chorei, porque eu não Já estava volto de autismo, dia 12 e 13 de junho. Ai, gente, eu fiquei, ela está aí, deixa eu mentir, eu fiquei maravilhada, porque assim, para que a gente esteja num congresso, a gente precisa escrever trabalho, ou seja, a gente tem que ter feito uma pesquisa, o trabalho tem que ser aprovado, porque senão a gente não tem liberação. Perfeito. É todo um caminho que já está consolidado para essas meninas. Ou seja, é uma mudança total de paradigma, de tudo. E eu agradeço muito aqui na sua presença, FAPERJ. A gratidão que eu tenho não tem tamanho. E assim, eu desejo vida longa para esse projeto e que outros possam surgir, porque foi um divisor de águas na nossa instituição. Sabe? E essas parcerias agora que a gente vem fazendo aqui, estar nesse ambiente, estar nesse local que investe de verdade na tecnologia, traz para a gente mantém Formação e tecnologia. essa esperança de que a coisa está caminhando. É a formação, né? Não é só dar um computador, não. Vamos lá, vamos aprender, vocês têm capacidade para isso. Eu não vou me chegar mais, mas assim, A formação é mudança de cultura, né? Então, assim, ela propicia isso, ela fornece isso, ela proporciona isso. Então, eu acho que é um trabalho longo, né? Não é a curto prazo que a gente resolve isso, Porque consegue. ciência nada é curto prazo. Não existe curto prazo para Exatamente, ciência. exatamente. E as nossas meninas, só para completar, a maioria, se você pergunta, nunca falam que vão fazer nada para a área STEAM, né? Especialmente. Só que a consequência é essa. A gente vem aprovando. As alunas do projeto, elas estão sendo aprovadas em universidades públicas na primeira chamada e estão podendo escolher a universidade. Ai, que maravilha. Então isso é um orgulho para a gente, porque assim, o nosso projeto ele não tem como foco a aprovação no vestibular, mas é consequência do trabalho. Sim, com certeza. Dessa entrega, dessa dedicação, desse envolvimento. Exatamente. Então, é isso. No engajamento. Muito legal, parabéns. Obrigada. Parabéns. Gisele já citou a FAPERJ, né? Já falou, estamos aqui com a professora Letícia, que é presidente da Comissão de Equidade, Diversidade e Inclusão da FAPERJ. E aí, professora, pode falar muito mais, né, do seu trabalho, do que você faz, né, do que está sendo promovido diante dessa comissão, à frente dessa comissão.
Obrigada, Rosana. Queria começar dizendo que eu fiquei muito emocionada de estar aqui com você. Bom, Podcast, né? é, Primeiro de muitos que certamente serão um sucesso, né? Esse espaço maravilhoso. Então, parabenizar, né? Parabenizar a secretaria. Realmente faz muita diferença esse tipo de iniciativa. Então, eu vou falar bem rápido da minha história e depois eu vou papel. Eu, na verdade, sou um pouco dessas meninas, né, que saem de um espaço de exclusão. Eu fiz um ensino médio, eu estava em Campo Grande, Mato Grosso. Meus pais moravam lá. Eu estudava numa escola estadual periférica na cidade e numa cidade periférica no Brasil. O que mudou a minha vida radicalmente foram esses projetos, por isso que eles são tão queridos para mim. uhum. Eu fiz parte de um clube de ciências, foi um dos primeiros do Brasil. E existe até hoje, 35 anos. Para vocês terem uma ideia, o professor que coordenou esse clube de ciências, o professor Ivo Leite Filho, ele coordena feiras de ciência nacional. Quando eu fiz o meu concurso para titular na UF, ele veio. Olha, E ele é meu amigo até hoje. Foi uma emoção, porque foi surpresa. Eu desabei, assim, quando eu vi ele chegando para minha defesa de titular, porque eu sempre falo que o meu começo vem daí, do clube de ciências. E aí eu falei, não, é ciência que eu quero. Sim. E aí passei no vestibular lá na farmácia, na Federal de Mato Grosso. E fiz depois o mestrado. Aí eu fui para a área de neuro, né? Eu sou neurocientista. Mestrado na USP de Ribeirão Preto e o doutorado no Instituto que eu fiz. E tive uma carreira clássica, né, e relativamente bem sucedida. Eu ouço aquelas títulos, né, bolsista de produtividade CNPq, cientista no nosso estado da FAPERJ, ganhei alguns prêmios, me orgulham muito, mas eu diria para vocês que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido apoiada como eu. Então eu estou num lugar de muito privilégio. Privilégio pela minha cor, privilégio por ser uma mulher cis, né? Privilégio por ter uma família que me apoia muito, marido muito participativo, e privilégio de ter uma rede de mulheres científicas e a gente se apoia mutuamente. Então, eu sempre falo que o apoio é fundamental entre nós. Sim. E aí, então, eu fiz uma carreira muito clássica, digamos assim. Fui mãe em 2005 da Sofia, e agora já vai fazer 20. E em 2018, muito por conta da professora Eliane Volchan da UFRJ, deu um clique na gente, assim. A gente começou a ir nos congressos, e por que tão poucas mulheres nas palestras, nas conferências plenas, né? Por que tão poucas mulheres na direção das sociedades científicas? Por que tão poucas mulheres, enfim, né, no Ministério da Ciência e Tecnologia, na UF? A UF nunca teve uma reitora mulher, por exemplo. Então, assim, a gente começou a olhar isso e achar estranho e começamos a estudar. E aí é o que eu digo, caminho sem volta. Depois que você olha a realidade, primeiro para mim veio a realidade de gênero e depois a realidade racial, da exclusão total racial, que é o espaço da ciência. E aí em 2019 eu fui chamada para ser uma espécie de assessora científica da FAPERJ. Peguei meu computador, fui falar com a professora Eliette Bosquella, né, que é a diretora científica da FAPERJ até hoje, e apresentei o Meninas e Mulheres como uma proposta de edital. A gente fez aqui no comitê, na verdade, a gente fez uma proposta aqui na UF, no Comitê de Equidade de Gênero da UF, a FAPEG, e como eu estava na FAPERJ, já estava, né, gritando, já fazia parte do Parent Science, era ativista, eu levei para a professora Eliette. E ela se encantou com a ideia, e como eu falei, ela comprou, né? A FAPESP comprou a ideia da gente incentivar meninas a partir do 6º ano que fossem para a ciência. Então, fazer uma parceria, olha que legal, das universidades com as escolas públicas para incentivar as meninas para essa área. E aí a gente fez o primeiro edital em 2021, então eu fiquei super emocionada, Gisele, quando você fala que a gente não tem ideia, né? Quando a gente faz essa proposta, quais são as consequências esperadas. E aí nós fizemos um formulário que você deve ter recebido de avaliação qualitativa. Gente, eu chorei lendo os relatos. Eram lindos. Eu lembro que eu estava trabalhando lá em casa e minha filha, mãe, o que foi que você está assim? Você está... Aconteceu alguma coisa? Eu falei, filha, eu estou lendo aqui os relatos, foram lindos. Assim, mudança de meninas negras, periféricas, pela primeira vez visualizavam a possibilidade de fazer faculdade, né, de ter um outro caminho. A gente viu relatos de surgimento de clubes de ciência.
relatos de... Teve um que eu achei muito interessante, que a menina levou para a empresa da família o conhecimento que ela tinha aprendido, porque tinha oficina de robótica, né? Nanotecnologia, tinham coisas assim de ponta. Algumas meninas foram premiadas pela Nature. Então, assim, é um projeto, é um edital de financiamento que a FAPERJ tem, que eu espero, vou trabalhar muito para que nunca saia, né? E aí a gente lançou a segunda edição, vocês foram contemplados novamente, né? E é um pouco isso. Então, eu tenho trabalhado na FAPERJ, na CAPES, a gente tem o Comitê de Equidade de Gênero também, que a gente vai trabalhar agora há pouco tempo. Na UF, né? Eu também tenho trabalhado, então eu tenho uma carreira de neurocientista, orientando mestrado, doutorado, trabalhando com inteligência artificial e também uma carreira de ativista na ciência. Eu falo que uma vida dupla, né? Ela cada vez mais se junta. E é isso, é um prazer estar aqui com você. A gente que agradece. Eu queria só provocar um pouquinho vocês sobre esse lugar da ciência, né? Primeiro, provocar no sentido do lugar da mulher, que vocês já falaram, né? Cada uma nas suas falas, nos seus trabalhos, mas esse lugar que ele é imposto, né? Ele não é um lugar que a gente assume com uma naturalidade, não é um lugar que a gente ocupa, né? Porque a gente quer, né? A gente já falou aqui um pouco sobre isso, mas eu queria um pouco provocar esse lugar, né? Essa concepção do lugar que nos impõe, né? Que nos é imposto, não no que aquilo que a gente quer da escolha nossa, né? E a outra coisa que eu queria provocar um pouquinho é sobre esse lugar da ciência, né? A gente está falando do lugar, mas a ciência também tem. E aí eu sei que a gente, obviamente, a ciência é uma palavra plural, né? Existe a pluralidade da ciência. Mas, assim, quando a gente pensa no surgimento das sociedades, né, nos povos primitivos e originários, a gente pensa ali numa ciência já incutida, numa ciência que faz todo o desenvolvimento, surgimentos, né, da descoberta, de grandes descobertas, enfim. E que isso está muito no universo da sociedade embrionária, na sociedade que está ali se desenvolvendo, se adaptando, se conhecendo. E aí, quando essa ciência ela vai para um lugar institucionalizado, como a academia, né, ela se torna um lugar distante, né? Então, assim, Não pertence. de não pertencimento, né? A gente falou aqui um pouco de representatividade, de referência, mas a academia ela está distante da vida da sociedade, da vida de meninas e aí eu falo de meninas brancas, mas sobretudo de meninas negras, né? Que é um outro universo, é um outro lugar. E que é um lugar que muitas vezes foi dito para elas que não era para elas ocuparem, né? Então, assim, só queria fazer essa provocação do lugar para a gente discutir um pouco sobre isso, né? E de como a gente tem saltos importantes, eu acredito, né? Já estou num projeto de inclusão tecnológica digital há muitos anos, eu acredito realmente no potencial de espaços como esse, serem espaços de fato, né, democratizar, porque aí a gente também fala muito de... Essas palavras se tornam muito do senso comum e às vezes a gente discute um pouco, né, como que a gente democratiza, de como a gente inclui, né? Mas, assim, e aí não é só o acesso, tem toda uma parte, né, que a gente já vem identificando, que é aquele trabalho efetivo de formação, de você gerar afetividade, de você gerar de falta de carinho, de falta de cuidado. A gente tudo percebe quando a gente vai estar trabalhando, né? Quando a gente está trabalhando com o público periférico, com meninas, com mulheres, enfim. Então, assim, eu só queria provocar um pouco vocês, que vocês falassem um pouco dessa questão do lugar, né? O lugar que é nos imposto, né? Da sociedade estrutural, machista, racista, patriarcal, né? E desse lugar da ciência, né? Que a ciência foi para um lugar distante da sociedade. Essa? É incrível conversar com mulheres tão inteligentes, né? Porque eu estou sendo estimulada a pensar coisas que eu nunca pensei. Porque quando você está num lugar comum e raso, você já tem aquelas respostas muito prontas. Sim. Então, obrigada por esse momento. Eu agradeço. Sobre o lugar da mulher, né? Hoje em dia tem falado, o lugar da mulher é onde ela quiser. Eu acho que essa não é muito a narrativa, porque lógico que o lugar de todo mundo é onde eles quiserem. O problema é a gente construir esse lugar. Porque quando a gente vai se formando, depois que a gente está, eu estou quase fazendo 50, eu vejo, meu lugar é onde eu quiser, mas
na minha formação, no que eu vim me desenvolvendo ao longo desse tempo todo, eu vou te dar um exemplo para ser mais clara sobre o que eu estou dizendo. Por exemplo, eu sempre quis ser mãe. Uhum. E a sociedade sempre falou: olha, você tem que ser mãe. Sim. Mas o lugar que estava ali não era o lugar que eu queria. Uhum. Então é muito mais falar que não é sobre um lugar que você vai parar, mas é sobre permitir você se Isso construir. aí. Exatamente. Não é, parece quando você fala lugar onde ela quiser, parece que você está estacionando. Uhum. Eu já virei mãe, tá ótimo. Mas o lugar de mãe que eu queria construir era um lugar absolutamente meu, que não tem a ver com muitas mães que estão tendo por aí. Eu sempre trabalhei no corporativo, além de estar na academia. Então, a academia, para mim, sempre foi um lugar que eu escolhi. É, Queria estar. Para mim, aquilo ali era um lugar que eu achava de excelência. E eu via que não era o mesmo lugar que muitos colegas que estavam ali, estando do meu lado, percebendo como a mesma construção. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que falar sobre a liberdade de se construir. Isso. A liberdade de se construir enquanto ser humano, né? Eu acho que isso é muito mais libertador de falar do que falar que você pode estar em qualquer lugar, na minha percepção. Uhum. E isso vale para o homem também, que apesar do homem, tem muitos homens que são colocados em um lugar de poder que ele não quer estar. Ele não gostaria de estar na sua construção enquanto indivíduo. Então, a gente precisa ser um pouco mais liberal nesse sentido, né? De realmente permitir essa construção, mesmo com erros, com falhas, né? Agora, sobre o lugar da ciência, né? Eu sou uma institucionalista assumida. Eu amo as instituições, eu defendo as instituições. Há pouco tempo, com os ataques dos extremistas, eu realmente me vi num ataque ao que eu acredito que, enquanto sociedade, é importante. Eu acho que tudo que a sociedade contemporânea construiu de instituição, a gente tem muito o que fazer para melhorar. Muito. Sim. Mas é o progresso, né? Eu estou agora numa secretaria, estou como secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia. Quando a gente vê a história da inovação, a gente vê que há 100 anos atrás as pessoas inovavam a partir de um processo de observação, Uhum. né? E aí você está falando dessa ciência que acontece no meio do povo, mas a gente precisa compreender que a sociedade contemporânea ela é complexa. Uhum. E esses processos que foram definidos institucionalmente, eles foram definidos para organizar minimamente essa sociedade complexa. Uhum. Com todo. A inovação vai ser raríssimo de acontecer a partir da observação, assim como a construção científica. Sim. Então, a gente tem muito que fazer para essa ciência institucionalizada se aproximar mais da população. Nós temos muito que fazer, eu não tenho a solução, se eu tivesse, logicamente, mas a gente também não pode, de maneira nenhuma, rejeitar esses avanços, né? E a ciência institucionalizada através do processo científico, por meio da academia, ela é, sim, hoje o melhor caminho que a gente tem para o progresso civilizatório. Então é isso. A última coisa que eu queria falar, eu acho que eu comentei todos os seus disparos, mas eu preciso falar sobre você um pouquinho. Quando eu entrei no Instituto Federal, não era política. Eu virei política com 42 anos, né? Porque eu entrei, eu fiz o concurso com 40 e eu estava com 4 filhos, gente. Precisava ter um pouquinho de paz, mas não tive nenhuma paz, mas eu achava, eu tinha essa ingenuidade, essa esperança, essa ingenuidade. Mas é bom ser ingênuo aos 42 anos também, é ótimo. Mas eu comecei a ver que no Instituto Federal as meninas não engravidavam. Eu até hoje, eu tive uma, com 7 anos, uma menina grávida. Eu falei assim, poxa, isso contrapõe totalmente as estatísticas, né? Porque a gente tem ali um ambiente absolutamente de inclusão, né? O Instituto Federal é uma política pública de inclusão, eu não tenho dúvida disso. A maioria dos nossos alunos pedem auxílio, auxílio tudo que ele precisa, inclusive para se alimentar. E a gente não tinha estatística. A estatística era absolutamente diversa do que a gente vê na população. Uhum. E aí eu fui entender que nossos alunos têm futuro. Nossos alunos enxergam o futuro. Né? E eu acho que é muito o que você trabalha. Então, essa coisa de engravidar, para mim, é
uma coisa que eu tive quando eu perdi meu pai, que eu queria engravidar, que essa coisa da gente. Porque quando a gente não enxerga caminho, a gente fala, então vou ser mãe, vou ter filho, isso é lindo. É bem que a construção mais próxima que a menina pode ter quando tem lá Sim. 15 anos. Exatamente. E aí a gente vai mudar isso. A gente vai mudar, dando futuro para Já essas está meninas. mudando. Já estamos, né? Já Já estamos. estamos. Pode por mim, eu vou. Muito E eu obrigada. acho que esse é o caminho. E eu entrei para a política muito por isso, por acreditar. Vê assim, aqui é política pública de qualidade. Aqui a gente muda. Isso, Aqui a gente muda. Então é possível. isso. Perfeito. E eu tô aqui, eu tô com ela, assim, mil coisas na cabeça. Quando você fala do lugar da ciência, tinha que estar na academia, mas junto do povo. E eu acho que esse movimento da popularização da ciência, associada às mídias digitais, associada à divulgação e à comunicação científica, porque durante um tempo a gente até achava que tinha o mesmo significado, mas não tem, né? Você tem ali a divulgação e é divulgar um artigo científico, né? E um trabalho mais robusto, mais difícil até de ser entendido para quem não está na academia, para a comunicação. Então, hoje eu vejo assim, que a gente teve essa ajuda, a gente está tendo essa popularização, essa comunicação sendo feita dia após dia por esses grupos que estão sendo incentivados, que estão tendo fomento para desenvolver essa comunicação. E assim, é lindo de ver. Porque cada um à sua maneira, você encontra milhares de informações todos os dias. E aí, talvez por eu estar seguindo quase todos, né, todo dia eu acordo e encontro uma informação bacana, uma informação importante. Eu acho que as instituições federais, aí quando você fala que vibra por elas, eu também vibro, porque elas estão fazendo um papel belíssimo. Sim. Esses professores, esses Quando professores, somos atacados, né? o tempo todo, ainda somos, né? Mas é um Infelizmente. retrocesso absoluto que a gente passou nos últimos 5 anos. E o mais importante é de ver que a gente tem fibra. Porque apesar dos ataques, apesar das torneiras fechadas durante muito tempo, né, ainda assim as coisas continuaram, né, seguindo. E hoje você tem uma gama grande e está longe de ser o que a gente precisa, mas um número significativo de pessoas trabalhando para fazer essa ponte. Quando você fala desse lugar, eu tenho total acordo. É o lugar da mulher onde ela quiser, mas é a ponte, e o caminho. Exatamente. Exato. Como se fosse só chegar. Como é que ela Virei sai maré, daí? Parece que acabou. tá ali, pronto. Virei doutora, acabou. Não é A assim. gente brinca. Caiu de paraquedas. Eu vou dar um exemplo, assim, que o pessoal até... Eu fui muito criticada por isso, mas tem coisa que você tem que dar a cara a tapa e continuar fazendo. Eu coloquei lá os 23 alunos. A primeira coisa que eles me perguntavam é, professora, cadê o lanche? Vai ter lanche? Eu tirei do meu bolso. Aí, né, mas é um absurdo você... Gente, eu acho que em alguns momentos você tem que trabalhar com aquilo que você acredita e não olhar para o lado. Entendeu? Seguir. Sem o lanche, nem eu fico. Sabe aquela coisa? 5 horas, 6 horas a gente lá, desde 7h30 da manhã. Então, são coisas que a gente começa a pensar que se a gente está fazendo isso, outros estão fazendo também. E é um trabalho de formiguinha, mas que ele está acontecendo. E nós ficamos durante muito tempo, gerações passadas, muito distante da ciência. Agora, eu acho que tem uma outra questão aí que muito nos preocupa, né? Porque a gente vê na mesma velocidade e talvez até muito mais, é a questão da gente não ter essa apropriação do conhecimento científico básico, da ciência básica, no cotidiano do aluno, na vida dele, para que ele próprio tenha condições, por exemplo, de falar assim, isso aqui está estranho, essa informação não Ter senso crítico, né? Sim. por alguma razão, algumas razões, a gente ainda tem essa dificuldade de fazer com que ele, de fato, consiga se apropriar. E aí eu acho que o papel da escola nessa função, ele precisa ser revisto. Essa parceria com as universidades, nos centros de pesquisa, precisa acontecer de uma maneira mais intensa, para que a gente tenha essa aproximação e seja, assim, um conhecimento eficaz, eficiente, do ponto de vista da mudança de comportamental. Né? Então, a gente fez uma pesquisa no primeiro ano do projeto FAPESP com os alunos do Colune. A gente está para fazer agora, a gente está escrevendo artigo para fazer a comparação. Antes do projeto FAPERJ e depois. Várias perguntas. As perguntas foram feitas
pelos alunos, né, do projeto. Algumas do tipo, você acredita na ciência? Você acredita nos avanços da ciência? A gente teve 53% dizendo que não. Nossa, assustador. Eu até me arrepio, porque eu falei assim, meu Deus, eu tô dentro da escola, eu não tô fazendo entrevista na rua. Sim. Então, Por que imagina que como eles vai ser. É responderam desesperador. isso? É desesperador. Assustador mesmo. Desesperador. E aí você pergunta logo depois, você tem conhecimento sobre o método científico? Já teve contato com ele? Sim. E aí a maioria diz que sim. Então, sabe aquela coisa, por que que ele não consegue linkar, né, que a ciência parte do método científico, que é a base do conhecimento. Então, tem muita coisa, que é um trabalho muito grande, acho que Muito. de junção dessas peças e construção desse caminho. Isso. Quanto mais a gente puder, né, falar disso, incentivar projetos, estar atuando nessa vertente, eu acho que mais próximo Uhum. a gente vai chegar do ideal, que Uhum. seria Uhum. que todo mundo tivesse acesso Ah. à ciência. Sim, sim. E a descrença, talvez, ela não esteja nem associada, como você falou, ao fato de a pessoa não ter tido acesso à ciência. Mas o fato de ser divulgado no senso comum de uma forma para destruir a ciência. Entendeu? Mas tem Então, isso. as pessoas assim têm acesso, né? Você vai fazer um exame, você vê lá aquele potencial da tecnologia ali presente, você sabe que, né, que você tem um acompanhamento médico às vezes diferenciado porque a ciência evoluiu, porque a tecnologia evoluiu. Isso aí está mais comum no dia a dia das pessoas. Mas, assim, o senso comum, né, a fake news, aí a gente entra nesse debate das fake news e tudo mais, vem para justamente fazer o movimento contrário, né, para impor ali um pensamento, né, uma ideia de que a ciência É um atraso. é um atraso, não é um avanço, é um E atraso. só para completar, essa pesquisa foi feita bem ali no pós-pandemia, no período das vacinas, e tem tudo a ver com o que você está Com falando, contexto. porque a enxurrada de informação que é mais facilmente acessada pela pessoa comum, pela população, é baseada em fake news. Vocês estão acompanhando o que a professora Lígia Bahia está passando. Sim, Sim. estamos. A gente De perto. precisa também deixar aqui minha solidariedade a ela, A nossa. A nossa nossa, solidariedade, porque realmente são consequências de todo esse tsunami que chegou e que a gente E que não foi Sim. embora, né? Está aí. e não foi embora. E as consequências, né? Ela está sofrendo e que bom que toda a comunidade está se sensibilizando Ela por está ela. tendo bastante apoio, né? E nós também. Mas eu queria falar, Rosana, de Sim. 2 pontos, né? Você Sim. falou da questão do lugar, do espaço Isso, ocupado, né, isso. pela mulher, e falou da questão do papel da ciência na sociedade. Então, eu acho que essas coisas têm muita ligação. Assim, como neurocientista, eu tenho até uma palestra que eu falar muito sobre o assunto, é a construção dos estereótipos. Isso. Então, a Juliana estava falando e eu estava imaginando aqui, ela na graduação da engenharia, só 2 mulheres, é um espaço de não pertencimento. A pessoa não se sente, as pessoas negras nas universidades ainda hoje, né, Sim. tem uma sensação de não pertencimento. E por que isso é tão ruim? É ruim porque isso é ansiogênico. Então, tem vários trabalhos que mostram que você pode ter até mesmo diminuição do desempenho porque você está num espaço que você não se sente pertencente. Então, você teria capacidade de tirar A naquela matéria, né? Uma nota altíssima, você tira B porque você fica ansioso na hora de fazer a prova, porque aquele espaço computação não é para mulher. Ou o fato de não conseguir concluir, né? O fato de não conseguir concluir. Então, assim, é muito importante que a gente entenda a construção desses estereótipos e a gente fala que são forças invisíveis que seguram as mulheres, pessoas negras, né? Os grupos minorizados, para que eles não conseguem avançar por conta dessas forças que são colocadas estruturalmente. Então, quando você entra num espaço e não vê ninguém do seu gênero, da sua cor, com as suas características, vai ser ruim para você. Você vai ter que ter muito mais empenho para conseguir o mesmo desempenho, né? Nas provas, no que é estimado. Então, eu acho que esse é um ponto importante. A gente precisa entender essas forças. E esse espaço, essa sensação de não. Como eu sempre digo, você não precisa dizer para uma menina que ela não vai ser astrofísica, que ela não vai ser matemática, que ela não vai ser neurocirurgiã. Isso já está dito. Na medida que ela não se vê naquele espaço, né? Um espaço que ela sequer cogita participar, porque matemática é coisa para homem.
Computação é coisa para homem. E isso é muito grave, Uhum. porque a área da inteligência artificial, por exemplo, que vai determinar o rumo da humanidade, ninguém tem dúvida disso. Uma área importantíssima Sim. nesse sentido, tem só 22% de mulheres. Então, quem está decidindo o Uhum. mundo? São os homens brancos. E aí, fazendo um link com o que você perguntou de por que a ciência é tão distante. A ciência ela foi feita, e foi feita para homens brancos e por homens brancos. Então, eu acho que um ponto, e eu tenho trabalhado muito nesse sentido, né, como ativista mesmo, é que a gente aumente a diversidade na ciência. Eu acho que um dos pontos fundamentais é que vai aproximar a população da própria ciência. Porque quando você pensa em ciência, como a gente estava falando, né, Gisele, fala em Einstein, então a gente tem muito trabalho pela frente, né? Porque a gente não vê a ciência como parte do cotidiano, pessoas fazendo, né? Gerando conhecimento. A gente não aproveita os conhecimentos ancestrais, a sabedoria, vem, né, dos nossos ancestrais. A gente tem discutido isso na CAPES, né? Como incorporar esses conhecimentos, essas pessoas com perfil diverso dentro da ciência, dos programas de pós-graduação. A gente tem Reconhecendo a ciência ali, né? e reconhecendo que aquilo é produção de, portanto, é ciência. Então a gente tem discutido muito isso e eu tenho defendido, né, não só eu, muitas pessoas, que a diversidade ela é importante não apenas por uma questão de justiça. Só isso seria suficiente, porque nós mulheres somos metade da população mundial, aproximadamente, e no Brasil as pessoas negras são aproximadamente, né, metade da população. Então, assim, só por isso já seria suficiente, mas é muito mais que isso, que a diversidade leva a uma melhor ciência. Então, tem muitos estudos já mostrando que você revisita um conhecimento e muda aquele conhecimento se é uma mulher, uma pessoa negra, é um perfil diverso que está olhando para aquele aspecto. Tá. E devia ser até óbvio, né? Sim, Sim. Se você tem perfis diferentes, de backgrounds diferentes, é claro que você vai. Até a pergunta é diferente. Exatamente. A interpretação é diferente, né? Então, tem um artigo que a gente sempre cita nas palestras, que você já deve ter ouvido falar do mito das mulheres como coletoras e os homens como caçadores na pré-história. Sim. Um grupo de mulheres revisitou, fez um estudo etnográfico, olhou todos os relatos e viu que não é verdade. Na verdade, as mulheres também caçavam, né? Na maioria do tempo. Especialmente quer dizer, se fosse muito importante para a sobrevivência, é aí que elas caçavam mesmo, levando as crianças amarradas, mas elas ajudavam na caça. Então, a gente quebra paradigmas quando a gente tem pesquisadores, cientistas com perfis diversos, né? É isso que a gente tem trabalhado. Então, eu acho que, assim, respondendo a tua pergunta, para melhorar esse local, no local da mulher onde ela quiser, né? Como a gente falou aqui, não é assim. E não vai ser assim enquanto a gente não tiver políticas muito claras de apoio para desfazer essa sensação de estereótipos, né? E essa sensação de não pertencer. E a maneira, talvez, uma das mais eficientes, é justamente trabalhando a diversidade. Sim. Acho que são esses dois pontos que eu queria comentar. E aí eu vou pegar um gancho seu, Letícia, para a gente falar da pesquisa feita pelo Força Meninas. Não sei se vocês conhecem, mas está circulando, é uma instituição que vem fazendo um trabalho com meninas na ciência, né, e que vem fazendo um trabalho também de publicação, né, de dados. E aí elas colocaram que se, né, se o mercado de trabalho tivesse um crescimento com a incorporação de mulheres em torno de 5 a 6%, a gente teria aí um PIB em 2028 com aumento de 2 trilhões. 2 trilhões de aumento no PIB, com incorporação de mais mulheres na ciência e tecnologia, em torno de 5 a 6%. Você não está nem falando de um percentual Tão alto, né? tão alto, né? Mas, assim, a equidade de gênero, né, levando ao desenvolvimento e ao crescimento econômico. A gente tem total noção de que se mais mulheres e mais meninas fossem acrescidas no seu conhecimento, né, ou seguindo carreira, a gente teria um desenvolvimento econômico maior. Então, o que você falou um pouquinho, né, do que você falou é o que a pesquisa aqui demonstra, né, e da importância dessa equidade de gênero para o crescimento econômico. Tem vários trabalhos que mostram o maior lucro nas empresas com equipes diversas. Então, assim, economicamente falando, é vantajoso. Então, como eu disse, a diversidade não é só uma questão. É uma questão também da gente melhorar os espaços, a sociedade. Eu até acho que, do ponto de vista ambiental, por exemplo, se a gente não mudar a postura que a gente tem em relação à natureza, e aí a gente vai precisar de um perfil diverso para fazer. Provavelmente nós não sobreviveremos, né? A Terra vai continuar obrigada, mas nós
vamos botar um ponto final aí na nossa existência. É importante, é uma questão econômica Sim. também. Também, né? Puxando esse gancho, né, que a Letícia coloca, eu acho que quando as meninas começam desde muito cedo a entender o que está posto, porque é isso, né? É uma cortina de fumaça que. E a questão do. Assim, não é só da cortina de fumaça, porque às vezes é concreto. A gente vai falar de escola, existem os espaços que são específicos dos meninos que as meninas não ocupam. E, ok, assim, a coisa já está tão pré-estabelecida, tão definida, que ninguém discute. Uhum. Mas está dentro do que ela está apresentando, que é a questão do viés implícito, da ameaça pelo estereótipo, e de todo o desdobramento que a gente vê acontecer ao longo do crescimento dessas meninas. Então, quando elas são apresentadas, né, quando essas coisas passam a ter nome, porque assim, o incômodo que a gente sente como mulher tem vários nomes, vai depender do contexto em que você está, né? Se você está na educação básica e você, por exemplo, não pode brincar lá com a bola, isso tem um nome. Então, essa ameaça pelo estereótipo que nos coloca sempre fazendo escolhas, porque a gente tem a sensação de que a gente escolheu. Uhum. A gente escolheu não entrar, não cursar a universidade. Será que a gente escolheu? Não foi um lugar posto. Sabe? A gente escolheu não jogar futebol. Será que a gente escolheu? São A as gente não forças escolheu nada invisíveis, disso, né? são as forças invisíveis. Então, é muito nessa perspectiva que o projeto da gente também trabalha. Uma das linhas é a gente discutir todas essas questões e trabalhar as oficinas com essas meninas através dos textos, né? Tem a Karen Calaza também, seu livro maravilhoso, né, que foi feito, a gente acompanhou, e a gente faz esse grupo de leitura para exatamente discutir essas questões. Quando você sabe diante de que problema você está enfrentando, qual é o problema, o que está realmente trazendo Conhece o dificuldade, fenômeno, né? Como você muda de postura. Você sabe com o que está lidando e como talvez você criar estratégias para sair dessa situação. No caso contrário, a gente vai seguir por esse caminho. Se você não conhece que essas forças existem, né? Tem um artigo que a gente sempre cita que ele fala: conhecer o fenômeno é resolver metade do problema. Olha aí. Isso aí. Sempre assim, é diagnóstico, né? Diagnóstico do Você problema. tem que saber o que está acontecendo. O que está acontecendo. Por que eu nem penso em ser engenheira? Eu nem cogito essa possibilidade. Será que é realmente uma decisão minha? Né? Ou tem alguma coisa na minha cultura, no meu contexto, que impede? E uma coisa interessante é que a autoestima fica abalada. Tem um estudo que a gente sempre cita também, das meninas que fazem física, meninas e meninos, né? Primeiro ano de física. Aí fizeram um questionário: o quanto que você acha que você é competente em física? Aí eles olharam as notas e a percepção de competência. As meninas que tiram A, são as melhores, elas têm a percepção de competência igual aos meninos que tiram C. Olha! Né? Então, Eu fui isso total, 100%. Você ficou falando Eu tô nessa estatística. Porque assim, eu nasci com esse talento para exatas, foi um gift de Deus, mas era um lugar que eu me sentia constantemente estrangeira. Eu vou falar um pouquinho, né, de um livro que eu adoro, que é O Estrangeiro, não sei se vocês já leram, de Albert Camus. E ele conta, na verdade, ele trabalha o estrangeirismo não apenas como estrangeiro de outro país, mas o estrangeirismo cultural. É impressionante como os saberes convergem, né? Saberes convergem, a gente precisa, além de ser diverso, ser também multidisciplinar. Então, eu acho que é o desafio dos nossos tempos, é a gente se traduzir o tempo todo. Mas no livro de Albert Camus, ele conta o Berceau, que era um ser humano absolutamente estranho para a sociedade, não seguia o protocolo, né, daquela sociedade, e aí ele é colocado numa situação que ele acaba cometendo um assassinato. É uma situação adversa, que o sol bate, ele não vê, e ele vai e mata a pessoa que ele se sentiu atacado. E aí, quando ele mata essa pessoa, as pessoas já transformam ele num criminoso frio, calculista, porque aí ligam o fato dele não ter enterrado a mãe, aí não enterrou a mãe. Então, só que não tinha sido nada disso, né? Ele era um criminoso, mas não da forma que a sociedade o colocou. Então, essas nuances dos fatos, essas nuances da observação é muito contaminada pelo estereótipo que você colocou.
O estereótipo faz a leitura de um diagnóstico, às vezes, muitas vezes distorcido. E a gente, na neurociência, a gente fala, né? O cérebro, ele reproduz padrões. Aham. Ele foi criado para isso. E ele completa informações onde você não tem tudo ali presente. Então, se a gente vai naturalmente, né? E tem uns estudos que mostram que é de 5 para 6 anos que muda essa percepção. Aham. Por exemplo, de brilhantismo, as meninas começam a achar que os homens são mais brilhantes, Aham. né? Num experimento a partir de 5 para 6 anos, enquanto os homens continuam se achando brilhantes. Então, brilhantismo é uma coisa muito associada ao gênero masculino. E isso é construído, né? Porque você vê o padrão e o seu cérebro reproduz. A boa notícia é que a gente pode desfazer isso. O cérebro é plástico o suficiente para você rapidamente desfazer. Mas eu acho que ficam as cicatrizes dessa reprogramação. Eu sempre questiono isso, porque eu trabalhei muitos anos como gestora de grupos educacionais. E aí trabalhei muito com educação básica. E geralmente, eu incitava essas unidades a terem grêmio, né? Grêmio estudantil. Eu falava, não, vamos botar mesmo instituição privada, vamos botar grêmio, vamos discutir a escola. E impressionante como a gente tinha presidente de grêmio mulher. Sempre tivemos. O que acontece com a sociedade, com essa mulher na escola? Ela é líder e depois a gente vê, quando ela vai para o mercado de trabalho, ela deixa de ser. E aí é um pouco dessa construção do capitalismo que realmente ele expurga, né, Então, o lugar do poder e do dinheiro, a mulher desse lugar do poder e do dinheiro. Na ciência, a gente tem uns dados sobre o que a gente já sabe, que as mulheres são maioria na graduação e na pós, no geral, né? Se a gente for olhar para as áreas exatas, isso não é verdade, nem na graduação nem na pós. Mas em média. A computação, por exemplo, tem 20% a estimativa de mulheres que concluem, segundo o INEP, que concluem a graduação em computação. Então é baixíssimo. Mas, em média, nós já somos maioria na graduação e na pós. Mas aí tem o que a gente chama de efeito tesoura. Conforme a carreira vai avançando, diminui o percentual de mulheres, que é isso que você está comentando, né? O que aconteceu com essas meninas que estavam na graduação, na pós, e, né, de repente, elas não têm nenhuma ministra. Agora a gente tem a Luciana Santos, a primeira ministra de Ciência e Tecnologia. Né? Elas vão sumindo com o avançar da carreira. E aí, tem algumas possibilidades. Assédio, para explicar. Né? Você falou disso. Então, o assédio, ele coloca a mulher numa situação completamente subalterna. Então, ela perde o estímulo e o desejo de estar naquele espaço. Né? O assédio é seríssimo. O impacto da maternidade é outro ponto. Né? A gente sabe, no Parenting Science, a gente sempre fala, a maternidade não é o problema é a falta de política de apoio. Se essa mulher for apoiada, essa mãe, ela vai em frente, mas ela precisa de apoio. A questão da política de cuidados, né? Os cuidados geralmente são atribuídos às mulheres, então cuidado com idosos, cuidado com a vida privada, é um espaço da mulher. E isso acaba afastando. É essa pessoa que não consegue viajar sempre, e aí perde a oportunidade de trabalho, é essa pessoa que não trabalha final de semana porque está cuidando do filho, aí perde. Né? Então, são essas algumas questões, e a questão dos estereótipos. Viés implícito dos estereótipos. Então, são algumas coisas que tentam explicar. A gente, na verdade, é um pouco de tudo. Né? É um pouco de tudo. E a Brascom também acrescenta que os homens ganham mais que as mulheres, né? Nessas áreas da tecnologia, principalmente. E aí, assim, como que isso também desestimula, né? Se você pensar numa pessoa que está ali buscando carreira, né? E aí vê um outro... Né? Por simples fato de ser diferença de gênero, ganhar mais do que... Eu acho que eu sempre falo isso, se a gente colocar na pesquisa científica não apenas o quantitativo de quantas mulheres estão no lugar, quantos homens estão naquele lugar, mas o impacto da voz deles... Isso. Eu não conheço nenhum estudo sobre isso, mas eu tenho certeza que a desigualdade vai ser muito maior. Que a minha sensação é de que o impacto da voz masculina no campo da ciência é absolutamente diferente. Lógico que a gente tem exceções, como você, Mas são Lida, exceções. mas são exceções e com certeza trajetórias muito doloridas e campos mais afins. A própria escolha da mulher mãe, ainda que ela esteja no mercado de trabalho, já é colocada em dúvida muitas das vezes por ela poder ou não continuar assumindo aquela responsabilidade. Então, dentro do setor público isso acontece.
né? Olha, o ideal é que você não assumisse esse cargo, essa função, porque você não vai dar conta. Isso. Naturalmente, aí você já tem uma diferenciação de salário. Uhum. A Cláudia É. Goldin, que ganhou o Nobel de Economia, eu tô lendo dela agora. Sim. E ela discute exatamente isso. Então, ela faz primeiro uma reflexão sobre o trabalho. Quem é que fica à frente nos trabalhos, né? Assim, Uhum. dentro do... Uhum. É quem trabalha final de semana, é quem viaja a qualquer momento, é quem responde o WhatsApp 10 horas e 11 horas da noite. Então, tem uma reflexão sobre o próprio trabalho. E as mulheres não, muitas delas não podem ocupar esse Se espaço. fizerem, Consegue. são rotuladas como péssimas mães. Exatamente. Né? E E aí, também é um peso é um grande, é um peso peso ninguém quer ser enorme. E péssima aí vem, mãe. em paralelo, o adoecimento dessa mulher. Porque se ela bancar realmente essa dupla Esse é um ponto função, super importante, Gisele. isso sobre está adoecendo e a gente está vendo isso todos os dias, em todos os setores da sociedade. A mulher que quer, ou por necessidade ou por escolha própria, manter a sua carreira e se manter, né, como mãe, porque muitas das vezes acabam delegando a função para outras pessoas, né, para avós, para tios, ela adoece, porque é um fardo que não é desumano. Essa imposição dos estereótipos acaba sendo uma violência, né? Exatamente. A gente tem um trabalho, está submetido à publicação de uma aluna minha de mestrado, minha e da professora Pereira, que a gente avaliou sintomas de depressão na comunidade acadêmica e fizemos um recorte para mães. As mães têm quase o dobro de chance de ter um diagnóstico de depressão em relação aos pais. E a gente foi olhar que mães são essas. Então, as que mais sofrem são as mães negras, Uhum. mães de criança com deficiência, mães que são únicas ou principais cuidadoras e sem rede de apoio. Então, os sintomas de depressão sobem muito para essas E aí eu mulheres. vou além. Eu acho muito cruel com essa mãe, né, preta de favela, que a gente fale sobre violência doméstica sem ter o devido cuidado, Uhum. porque elas estão absolutamente adoecidas. Aham. Isso. E às vezes a violência que ocorre, que a gente tem que proteger essa criança, mas a sociedade precisa dar luz a esse problema com mais profundidade. Uhum. Porque são mulheres que depois elas realmente elas se matam por dentro, se cobrando de algum ato de que péssima mãe teria. Essa rede de proteção precisa ser maior. Uhum. Precisa ser maior. Essa escola precisa. Por isso que esse equipamento aqui está dentro do Viradouro. Sim, Uhum. extremamente. A política pública precisa chegar perto dela. Precisa estar mais perto dela. Para ela ter menos, ter uma rede de apoio do Estado mesmo também, porque nem sempre a família vai segurar. Exatamente. É isso, acho que assim, a gente falou aqui de diversos obstáculos que a gente precisa superar, né, para que a gente tenha mais meninas e mulheres na ciência. A gente está chegando quase uma hora desse debate. Passou rápido. Aprendi muito, gente. Aprendi muito com vocês. Obrigada, obrigada. Foi um prazer. É uma rede tanto de apoio. Com certeza. Acho que assim, a gente agradece muito, né, a secretaria por permitir a gente fazer esse tipo de construção, né, esse tipo de debate, por ter um espaço como esse dentro de uma comunidade. A gente chega aos projetos plataformas com 57% de homens inscritos em cursos, tá? Com 43% de mulheres. Então, assim, a gente está quase ali Tá avançando. avançando muito, isso aí demonstra um total avanço, né, e da importância de equipamentos como esse. Tá? Dentro de espaços, dentro de periferias, que vão abranger, que vão entender e trabalhar em cima das demandas específicas, né, da população. Né? Que não adianta também você construir alguma coisa sobrenatural e colocar lá e a população não Não comprar, né? exatamente, não se identificar, exatamente. Então, isso é uma preocupação da gente e a gente faz ações que vão cada vez mais trazer a comunidade para dentro do projeto. Então, assim, agradecer demais a presença de vocês, né? Agradecer toda a contribuição do conhecimento que vocês trouxeram para esse momento e do que vocês fazem, né, por Niterói, para uma cidade cada vez mais inovadora, mais acessível, né, com mais meninas, né, na educação. A gente tem dados aqui que depois a gente pode explorar melhor sobre o Enem também, né, que aí está ali 12% escolher a área de tecnologia, 18% escolher a área de engenharia, né, e fica... Isso é preocupante. Então, assim, reforça o trabalho para ser feito na educação infantil, na educação básica, né, educação fundamental e média. Então, assim, é isso. Acho que tem muito. Vou deixar a fala para vocês, né, cada uma fazer a sua fala aí de encerramento, uma fala final, mas já deixando nossos agradecimentos por esse momento.
por essa contribuição imensa que vocês deram para a gente nesse dia. No Dia de Meninas e Mulheres na Ciência. Isso realmente tem que existir. Exatamente. Para a gente lembrar até dos nossos antepassados. Construíram para a gente chegar até aqui, tá podendo discutir isso. Exatamente. Agradecer demais, assim, um orgulho imenso desse equipamento, falando de novo, reforçando, não tenho dúvida que o Rodrigo Neves, nosso prefeito, ele apoia muito, ele tem uma gestão que, comparativamente com outros municípios, a gente tem um número de mulheres liderando em secretarias muito acima Uhum. da média, e em lugares importantes, não são secretarias pequenas, vamos dizer assim, são secretarias importantes de eficiência, né, Sim. de protagonismo. E, assim, aprendi muito com vocês. Eu acho que a gente tem que fazer mais isso, a gente tem que se encontrar mais, falar um pouco mais das nossas dores. E, assim, como que é incrível a carreira de vocês, né? Vocês têm ali a carreira dentro da pesquisa que vocês fazem, e, além disso, vocês militam por mais equidade na ciência. Então, isso é muito bonito, isso a gente tem que falar, porque, na verdade, a carreira de pesquisa de vocês é em outra área, né? Uhum. É a área do polímero, a área da neurociência, mas estão militando para que o mundo seja mais potente, porque, na verdade, não é para a gente proteger mulheres, nem as mulheres pretas, nem os homossexuais, é para a sociedade ser mais rica e mais resultado para o futuro, porque é isso que você falou, quando a gente tem mais encontros, a gente tem soluções melhores. Às vezes a gente acha que tem duas soluções, de repente, com uma equipe mais diversa, a gente teria 20 soluções para estar na nossa bancada. E é sobre isso que a gente está falando. É uma sociedade mais virtuosa. E para isso, não há dúvida, a ciência está comprovando, a gente precisa ter mais diversidade. Isso, obrigada. Fica meu agradecimento aqui. Olha, eu também queria agradecer assim, esse encontro de gigantes, porque é uma admiração que só aumenta a partir do momento que a gente conhece mais a história de cada uma aqui e da sua dedicação a esse projeto, né, do carinho com que você trabalha e fez contato. A gente se sentiu assim privilegiado de estar aqui hoje, e eu estou aqui com uma responsabilidade grande, porque eu estou representando um grupo, Sim. né, sem esses alunos, especialmente as nossas alunas, e a professora Ana Paula também divide todas as felicidades, as alegrias e as lágrimas, né? Porque não é fácil, a gente tem muitos desafios. Eu não estaria aqui. Esse trabalho já vai completar 5 anos, e a gente às vezes fica assim maravilhado com tudo que a gente conseguiu, né? Com todo o esforço e contribuição desses alunos da educação básica, gente. Uhum. Né? Em alguns momentos a gente teve alunos do Fundamental 1, meninas do Fundamental 1 participando. A gente tem 4 jogos, eu queria colocar aqui à disposição, sempre que tem feira, financiados pela FAPERJ, né? Porque aí a gente agradece ainda mais, porque sem esse investimento, esse incentivo, não seria possível, não seria concretizado esse sonho. Então, dizer que a gente está aqui à disposição de todos vocês, a hora que quiserem conhecerem o nosso espaço lá no Colune, né? A gente fica no LECIM, Laboratório de Ensino de Ciências, e os nossos alunos também promovem oficinas em outras escolas. No período da agenda acadêmica, a gente oferta, né? A gente abre as portas da universidade e oferece momentos de discussão, trabalho com jogos. Essa semana no Colune, na quinta e na sexta, nós faremos o nosso 3º Festival de Meninas na Ciência. E no dia 17 de setembro, nós vamos estar fazendo o 2º Conectando Gerações. O primeiro você não pôde ir, mas já estão todas convidadas, faremos o convite oficialmente. Conectando Gerações, meninas pesquisadoras e mulheres empreendedoras. E junto com o simpósio, foi lindo, um trabalho assim que ver as meninas mediando os debates, gente, eu sou muito fã, eu muito orgulhosa. E é isso, assim, é um trabalho que eu desejo que ele frutifique, aconteça em todas as escolas de educação básica. Eu acho que não tem que ser específico de determinados espaços, ele tem que estar presente em todas as escolas para que a gente possa realmente fazer essa mudança estrutural que a gente tanto precisa. Sim, maravilha. A gente que agradece. Queria começar agradecendo essa manhã grandiosa, né, emocionante, de tantas trocas. Acho que todas nós aprendemos muito. Rosana, parabéns pelo trabalho. Nossa, Gisele, sou super fã do trabalho. Obrigada. Juliana, que eu estou conhecendo, né? A gente está conhecendo um pouco melhor e fica muito feliz de ter você na secretaria, uma pessoa, uma mulher maravilhosa, né? Dedicada, comprometida com
com essa pauta que a gente discutiu hoje. Na verdade, como você falou muito bem, Juliana, é muito mais do que discutir mulheres e meninas, né? É pensar numa sociedade mais justa, mais equânime, né? Mais integrada com a natureza. Então, acho que é essa a nossa missão, né? No final das contas, é isso. Eu sempre termino com um comentário vetorial que é assim: eles podem mudar a velocidade, mas não a direção. O caminho é para frente. Então, assim, eu acho que a diversidade é o único caminho possível, não tem outro. Assim, para que a gente continue existindo minimamente nesse planeta, né? A gente precisa de pessoas diversas pensando soluções. Tá? Batalhando. Muito obrigada, foi um prazer, uma honra, na verdade, estar aqui. Maravilha, a gente então encerra nossos agradecimentos, né, à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói, né, que vem engajando aí cada vez mais, potencializando esses projetos maravilhosos, né? E a toda a equipe também que está aí na produção, que está lá. Equipe show! Parabéns! Então é isso, gente. Tchau. Tchau. Em breve, Tchau, no outro tchau. episódio.